Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero te trazer um breve resumo da palestra do Chris Quill, que basicamente é o estatístico do Instituto de Trading e Portfolio Management do Anton Quill, e ele tem uma visão muito legal. Foi a melhor palestra do evento. No dia 15 de junho eu estava em Londres para participar da superconferência do ITPM, que é basicamente aí a empresa do Anton Quill, onde ele explica, onde ele ensina como operar e também capacita, busca traders para que possam operar o dinheiro dele. E ele fez essa conferência, foi um evento de quase 600 pessoas, muito legal, bastante instrutivo, com muitos conhecimentos e, na minha opinião, a palestra do Chris Quill foi a melhor de todas, porque ele trouxe uma visão macroeconômica muito bacana a respeito da China. E eu vou trazer para você um resumo, eu fiz algumas anotações aqui, né, várias anotações, e eu vou te trazer um resumo do que eu vi ali. Primeiro lugar, essa é uma visão macroeconômica com perspectiva de longo prazo. Tá? Então, ele faz uma análise da China como um todo e ele traz isso de uma forma muito organizada, muito sistematizada, que eu particularmente gostei muito. Eu nunca tinha visto uma análise macroeconômica tão bem organizada quanto a que ele fez ali no evento. Eu achei muito bacana. Foi uma palestra de 1 hora, mais ou menos, com muito conhecimento e dados reais e que fez muito sentido para mim. Não vou ter como reproduzir a palestra dele, porque isso seria impossível, né? O cara tem uma formação macroeconômica muitíssimo melhor que a minha, mas ainda assim fez muito sentido para mim. Eu quero te trazer aqui os principais pontos que eu anotei. Tá? O título da palestra dele eu achei super criativo, na verdade. Ele fala o seguinte: The China's Year of the Slaughtered Pig, ou traduzindo para o português, né, o ano chinês do porco sacrificado, do porco morto, tá? Basicamente um título aí que traz um trocadilho e a ideia é ser engraçado, né? A primeira coisa que ele fala é o seguinte: a China tem vários problemas muito sérios à vista, tá? No futuro próximo a China pode entrar, já está na verdade com um cenário bem ruim, desfavorável, e que basicamente não se vê nada aí, não se vê uma perspectiva muito boa para os próximos 12 meses, 2 anos, enfim, de 12 a 24 meses, mais ou menos. Tá? Qual que é o principal? E aqui ele fala que a saúde da China está bastante debilitada, a saúde econômica da China está bastante vulnerável, não é debilitada. Debilitada é quando você está fraco, e vulnerável é quando você está propício a correr algum risco. Tá? Então ele usa o termo vulnerável, não fala debilitada. Está bastante vulnerável. E existem algumas razões para isso. E eu gostei muito da forma como ele explicou as razões. A primeira razão: uso ineficiente do crédito. Ele faz uma análise de como que os investimentos na China estão relacionados ao PIB. Basicamente, para você entender, é como se fosse uma relação investimento-retorno. É uma relação de investimento-retorno, onde nós investimos por cada $1 que nós investimos, por exemplo, na saúde, na economia da China, nós recebemos algum valor como retorno. O que é esse retorno? É basicamente o PIB. Então, por exemplo, se eu invisto $1 na estrutura, na saúde da China, por exemplo, né, o governo investe $1 e ele recebe $1 como retorno, ou seja, como PIB depois desse tempo, então ele tem uma taxa de eficiência de 1. Ele investiu $1 e ele conseguiu retirar depois, ou seja, receber como retorno $1 de PIB. Se precisa investir 1 bilhão para ter 1 bilhão como PIB, nós temos uma taxa de eficiência de 1. E a análise que ele traz é que nos últimos anos essa taxa de eficiência vem diminuindo. Ou seja, está precisando investir cada vez mais dinheiro para que a China como um todo possa receber um PIB mais ou menos do mesmo valor. Tá? Essa é basicamente como se a gente fosse desenhar uma tendência, né? É uma tendência de queda. O gráfico da taxa de eficiência da China é uma tendência de queda, porque cada vez ela está botando mais dinheiro e está recebendo menos em termos de... está investindo mais dinheiro e está recebendo menos em termos de PIB. E isso é uma coisa bem negativa, porque ou em termos de má gestão, ou basicamente os caras já estão, né, apagando incêndio, mas basicamente é uma coisa que está diminuindo bastante a eficiência dos investimentos na China. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: excesso de confiança no setor imobiliário.
Existem dois sistemas de propriedade na China. Dois sistemas. Duas coisas. É como se fosse dois blocos separados de realidades no setor imobiliário. As grandes cidades, as principais cidades, têm valores exorbitantes. E algumas das grandes cidades estão entre as mais caras do mundo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que está super valorizado, existe uma bolha imobiliária muito grande, principalmente nas grandes cidades. O outro sistema diz que as cidades pequenas têm preços muitíssimo baixos. Então, enquanto a gente pega, por exemplo, uma cidade do tamanho de São Paulo, né, os preços são exorbitantes. Qualquer tipo de propriedade, qualquer casa, apartamento, qualquer coisa que se negocia, em uma cidade grande o preço é muito alto. E você pegar uma cidade pequena, do interior, com não muitos habitantes, o preço é muito baixo. E isso causa um problema de liquidez. Porque a casa que é muito baixa, o preço é muito baixo, porque não tem, né, demanda suficiente para isso, as pessoas não estão tão interessadas. E a casa que é muito cara, ela não tem liquidez para ser girada tão rapidamente. E isso faz com que fundos de investimentos ou fundo de investimento imobiliário tenham um certo problema, pode enfrentar um certo problema de liquidez no futuro. Também tem outro detalhe extremamente importante, que 20% das casas que são negociadas, inclusive nesses fundos, estão vazias. 20%. Eu acho que é muito, tá? Talvez você concorde comigo que 20% das casas que são negociadas, enfim, especuladas, a gente sabe que tem os fundos de investimento imobiliário, onde você não tem 1 bilhão para comprar um prédio, por exemplo, mas você tem R$1.000 que você pode comprar uma cota de um fundo, você ganha uma participação, a parte ali do aluguel e tudo mais. E 20% dessas casas, né, desses imóveis, na China estão vazios, desocupados. Ou seja, isso é ruim pra caramba, tá? E a partir disso, desses dois modelos que eu acabei de explicar, onde nós temos um modelo que é basicamente um sistema dentro das cidades grandes e um sistema dentro das cidades pequenas, onde um é muito alto e o outro é muito baixo. E além disso, nós temos que 20% das propriedades das casas estão vazias. Nós temos um mercado possivelmente saturado e que não vai ter eficiência, não vai ter liquidez para conseguir lidar, para girar o negócio. E um problema é que a China, como um todo, confia muito nesse sistema imobiliário, que apresenta essas falhas estruturais enormes. Então isso é uma coisa bem ruim, né? Terceira coisa, isso aqui é um negócio meio difícil de remediar, que é a demografia. A China talvez tenha a mão de obra que envelhece mais rápido no mundo. A gente sabe que existem limitações em vários aspectos, mas a mão de obra chinesa é das que envelhece mais rapidamente no mundo. Isso quer dizer que nós temos aquela situação, principalmente, né, uma situação bastante comum nos países mais desenvolvidos, na Europa como um todo, as pessoas têm poucos filhos e tudo mais, uma longevidade maior, ou seja, as pessoas vivem mais, então a pessoa se aposenta com 65, com 70 anos e vive até os 95. E ao mesmo tempo, os jovens estão, as famílias, né, estão diminuindo de tamanho, e isso faz com que a mão de obra, a quantidade de entrada de pessoas que entram no mercado de trabalho para produzir alguma coisa é menor. E a quantidade de pessoas que vai envelhecendo e que precisam se aposentar fica maior. Basicamente um problema também previdenciário, tá? E quando nós pensamos nisso, em termos de mão de obra, de forma geral, nós precisamos pensar em termos de ingresso ou entrada, né, depósito de dinheiro ou de mão de obra no mercado de trabalho e retirada. Então, quando um jovem completa 16 ou 18 anos e entra no mercado de trabalho, ele é basicamente um ingresso ou um depósito de mão de obra no mercado de trabalho. Quando uma pessoa se aposenta, ela é basicamente uma retirada, né, um saque de mão de obra. Então, quando nós pensamos nesse sentido, é importante e interessante que no mínimo dos mínimos exista a mesma quantidade de pessoas entrando e saindo. No caso da China, isso não acontece, tá? Porque a mão de obra está envelhecendo. As pessoas que estão trabalhando estão ficando cada vez mais velhas e não está tendo tantas pessoas assim para entrar e substituir essa galera que está saindo. Quarto elemento, shadow banking. Shadow banking é basicamente uma expressão que diz respeito à forma como crédito é passado de empresa para empresa ou pessoa para pessoa. E a maior parte do crédito transacionado na China não é regulamentado.
a maior parte do crédito que as empresas tomam entre si, os bancos e tudo mais, não passa pelas vias do comércio ou do mercado tradicional. Ou seja, não é feito por entidades regulamentadas ou da forma regulamentada. Uma grande parcela desse dinheiro passa pelo shadow, ou seja, o sistema bancário nas sombras. Né? E isso pode ser um problema. Tá? E isso nós temos uma crise ainda maior na China. Também temos alguns déficits, eu odeio essa palavra, tá? Déficit, eu acho, eu acho uma palavra estranha para falar. Basicamente, a balança comercial não está totalmente deficitária ainda, mas está entrando já para uma situação deficitária. E nós temos o balanço fiscal, que já está deficitário. E a partir disso, ele traz algumas possibilidades ou algumas ideias de negociação. Ele trouxe 3 ideias, tá? Ele falou da possível venda do CNH, que é basicamente aí a sigla do yuan chinês. Então ele falou da possibilidade de negociação no USD-CNH. Só que para isso nós precisamos ter cuidado, tá? Por quê? O banco chinês, ou o governo chinês como um todo, ele pode intervir no mercado a qualquer momento. E o timing é um pouco complicado dentro dessa análise macroeconômica, porque a gente não sabe exatamente quando que o governo vai soltar a mão e permitir que o yuan, que o CNH se desvalorize. Como o governo tem essa possibilidade de intervir, né, no câmbio, ele tem essa possibilidade de comprar, de vender, fazer o que for para manter ali o câmbio favorável dentro daquilo que interessa, a gente não sabe exatamente quando vai acontecer. Esse é um detalhe. Tá? Só que a expectativa é que o CNH se desvalorize aproximadamente 10% nos próximos de 12 a 18 meses. O único detalhe, basicamente reproduzindo aqui, trazendo o conteúdo da palestra dele, o único detalhe é conseguir saber quando que o governo vai permitir que essa desvalorização aconteça. Porque, claro, se o governo percebe isso, o governo sabe, com certeza sabe tudo isso aqui, ele pode muito bem manter a taxa aí mais ou menos no sistema PEG, né, o sistema mais ou menos travado. Tá? Esse é um problema. Outra possibilidade que ele falou para vender o índice, né, das bolsas chinesas também é uma possibilidade. Tá? E essa basicamente foi a palestra dele, só que com muitíssimos mais detalhes, uma análise macroeconômica muito completa, muito legal, eu gostei muito, eu vi pela primeira vez, eu não tinha visto, tá? Eu vou completar 10 anos agora, em setembro, mas eu ainda não tinha visto uma análise macroeconômica tão organizada, sistematizada, desde o ponto A, começar ali no primeiro nível, vai descendo, até construir uma ideia de trade, de possibilidade, e em cima disso você tem você desenvolve um panorama, uma visão geral daquele país, e a partir daí você consegue ter uma ideia de possível posicionamento no longo prazo, entendendo os prós e os contras. Então, a perspectiva dele é que o CNH se desvalorize em torno de 10% ao longo dos próximos 12 a 18 meses. A gente sabe que a situação pode mudar, mas de forma geral, essas coisas que ele falou, 20% dos imóveis estão desocupados, esses detalhes, eles não se arrumam da noite para o dia. Ou seja, não é como se o governo falasse, galera, é o seguinte, está tudo desocupado as casas, vamos encher. Né? Ou vamos regulamentar o preço das propriedades. Não é assim que funciona. Tá? Então, dentro dessa análise que ele trouxe, fica muito mais claro essa visão de que é mais ou menos por esse caminho mesmo, porque é difícil arrumar isso de uma forma tão rapidamente. E eu acho que não se arruma. Tá? Espero que você tenha gostado, uma análise macro. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o seu comentário. Um forte abraço e até mais.